Olá a todos, muito bem-vindo mais uma vez ao canal Saúde Mental na Igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, de acionar o sininho para que possam estar recebendo as notificações dos vídeos todos os dias. Também não esqueça de deixar o seu like. Meus amados, hoje vamos conversar um pouco sobre o transtorno do pânico, sobre a síndrome do pânico. É uma síndrome, é um transtorno que faz parte do espectro da ansiedade. O ataque do pânico, nunca esquecendo, ele é um alarme falso. A pessoa tem uma sensação de morte iminente, um completo terror. Muitas pessoas elas têm sensações leves quando se sentem ansiosas. Só que o ataque do pânico, ele é muito mais intenso do que a ansiedade normal. A pessoa começa a apresentar palpitações, coração acelerado, taquicardia, que a gente chama, suador extremo, bastante sudorese, tremores de extremidades, a respiração fica rápida, fica superficial, isso leva a uma sensação de que a pessoa está se asfixiando, está sufocando, está com falta de ar, apresenta um aperto, uma dor ou um desconforto no peito. Essa pessoa também pode apresentar ânsias de vômito, enjoo, dor no estômago ou até uma diarreia súbita. Ela apresenta tontura, zumbido no ouvido, tem a sensação de que já vai desmaiar. Ela também começa a ter formigamento, dormência em partes do seu corpo, principalmente nas mãos, na boca, na face, no rosto. Apresenta ondas de calor, calafrios. Ela pode sentir que as coisas ao seu redor são estranhas, são irreais, são desconhecidas, ou também sentir-se desapegada do seu próprio corpo, sentir-se fora, que não está dentro do seu corpo. Ela tem um pensamento de que irá perder o controle, ou até mesmo enlouquecer, e um medo extremo de morrer. São sintomas semelhantes, como se a pessoa realmente estivesse verdadeiramente numa situação perigosa. É muito assustador, as pessoas ficam muito assustadas, e são sintomas similares a uma condição médica, por exemplo, infarto. Muitas chegam às vezes no pronto-socorro achando que estão infartando, que estão a um passo da morte, que a morte é iminente. Então isso leva a pessoa a ir várias e várias vezes ao pronto-socorro, a procurar uma assistência médica emergencial, a procurar um médico para ver o que está acontecendo. Mas, como eu falei, isso é apenas um alarme falso. É o cérebro enganando a pessoa que ela está com uma condição perigosa. Então, quais são as características dessa crise de pânico? Ela atinge o pico muito rapidamente, por exemplo, entre 1 a 10 minutos vai atingir o pico, vai atingir o máximo da ansiedade. E esse ápice ele dura aproximadamente de 5 a 10 minutos. Só que ele pode ser reavivado constantemente, e isso acaba sendo mais prejudicial ainda. A primeira crise, geralmente, ela é descrita como tendo surgido do nada, ou seja, não está associado a um evento específico. Embora com o passar do tempo, ela possa se tornar ligada a algumas situações ou a alguns ambientes específicos. Ela não está ligada à atividade física leve ou atividade física intensa. E com o passar do tempo, elas começam a se tornar recorrentes. Durante a crise, a pessoa tem um forte desejo de escapar da situação para um lugar seguro. Muitas vezes essas crises acontecem com a pessoa dormindo. E a pessoa acorda num estado de pânico muito assustador, porque ocorre sem um gatilho óbvio. Então, o transtorno do pânico, meus irmãos, ele tem que ter 4 ou mais daqueles sintomas que eu falei ali. E se os sintomas atingirem o pico em torno de 10 minutos e houver um medo persistente de uma nova crise, isso é a síndrome do pânico. É diferente da
crise de ansiedade. É basicamente uma crise de ansiedade, só que mais intensa e começa a ocorrer recorrentemente, começa a dar uma vez, duas vezes, três vezes. Então, e a pessoa começa a ter um medo muito grande de ter uma nova crise. E isso é a síndrome do pânico. Então, o medo persistente de ter a nova crise ou se preocupa muito com as consequências físicas e psicológicas dessas crises. As pessoas começam a mudar os seus comportamentos, mudam suas ações para tentar evitar uma nova crise. Elas tentam evitar qualquer lugar, qualquer situação na qual pode ser difícil conseguir ajuda, escapar ou ser muito vergonhoso caso tenha uma crise. Se essa evitação for muito intensa, essa pessoa acaba tendo uma outra condição clínica que se chama agorafobia, que é o medo de sair em lugares públicos. A pessoa acaba evitando lugares públicos por medo de ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, em torno de 22, 23% das pessoas vão ter uma crise de ansiedade na vida. E dessas pessoas que têm crise de ansiedade, em torno de 4% podem evoluir para um transtorno de pânico. E em torno de 1% das pessoas com transtorno de pânico acabam tendo essa condição associada que é a agorafobia, que é esse medo de sair para locais públicos. Eu tenho pacientes que não vão no supermercado fazer compras, não vão numa praça tomar um chimarrão, sentar com a família, porque tem muito medo de sair e que vão passar mal. Então, essa condição é uma condição extremamente preocupante para a pessoa se sente muito mal, porque realmente a sensação que elas têm é da morte iminente. Elas, que nem eu falei, procuram várias e várias vezes, são idas recorrentes ao pronto-socorro. Então, claro que numa primeira vez, numa segunda vez, que que a pessoa tenha uma crise dessas, é bastante importante fazer alguns exames. Procurar o seu médico, ou mesmo na emergência, fazer um eletro do coração, fazer os exames de sangue, para ver se está tudo bem, para ver se tem alguma condição médica, alguma condição clínica associada, para poder estar tratando isso. Mas no momento que a pessoa não tem nada associado, o eletro dá normal, os exames dão normais, então ela pode ficar um pouco mais tranquila. Então é importante sim que se façam exames no início para descartar algo mais grave. Meus irmãos, seria isso sobre síndrome do pânico. Nos próximos vídeos vamos estar dando algumas técnicas para serem utilizadas para diminuir essas sensações ruins. Que Deus possa abençoar todos nós. Até mais.